Boa tarde, pessoal. Eu sou o Ederson, eu trabalho no time de redes, eu sou desenvolvedor, e eu vou apresentar para vocês como a gente automatiza as redes, os recursos de redes na Globo. Aqui tem meus dados, GitHub, LinkedIn, e-mail para contato. Bom, a Globo.com. Alguns números de infra. A gente tem em torno de 1.700 ambientes. A gente entende ambiente como domínio de broadcast. A gente tem mais de 6.700 redes, V4 e V6, mais de 11.000 equipamentos. A gente entende equipamento como roteador, switch, balanceador, equipamento físico e as VMs. E também a gente tem mais de 3.000 virtuais IPs. Eu não vou falar muito da topologia, a Laura apresentou ontem, mas a gente usa L3 Fabric com BGP mais SMP. Bom, todos esses números e tudo mais, como a gente faz sem API? A gente teria que fazer com cadastro de planilha, ter histórico de alterações em TXT. Só um pouquinho, deixa eu pegar. Alô? Teria que fazer chamados, esses chamados têm SLA, teria que ter gente para fazer essa operação. Então, tem um custo. Além disso, teria que fazer as alterações via script. Escreve o script, dá um copy-paste e aplica no equipamento. Isso pode dar erros, dar retrabalho, aumenta de novo o custo. Então, em 2009, a Globo.com ela começou a pensar em entregar a infra como um serviço, e não mais como só operação. E, a partir daí, a equipe de redes pensou em entregar uma ferramenta que pudesse automatizar o esforço do time. A gente tentou procurar algo no mercado, tanto open ou quanto fechado. A gente não encontrou nada que pudesse para a nossa realidade, já que a gente tem vários equipamentos. De cada equipamento a gente tem de vários fabricantes e vários modelos. As fabricantes elas tinham sua própria solução, que se aplicava só a determinados modelos. Então a gente resolveu, vamos criar o nosso serviço e que seja open. Então a gente começou a pensar, ainda os plugins dos equipamentos eram em Perl, eles tinha o código, regra de negócio ainda fechado. Conforme foi evoluindo, a gente foi abrindo isso. Em 2014, a gente implementou o nosso IaaS. Naquela época, o CloudStack estava mais avançado que o OpenStack, e a gente decidiu ir para o CloudStack. Em 2016, a gente começou a migrar os plugins de Perl para Python, transformando as regras de negócio que estavam em código para API, deixando toda a regra de negócio no banco, de forma que pudesse ser customizável mais facilmente. Agora, em 2017, a gente está começando a fazer algumas configurações de BGP e alguma coisa de SDN. A gente está entregando agora a configuração de neighbor de BGP, e aplicar a CL via OpenFlow com OpenDaylight. Na Globo, como é que se usa a Network API? A maioria dos serviços de infra já usa a Network API. A gente tem uma interface que usa a API, que tu pode cadastrar as informações. O DBAS, que é o nosso banco de dados as a service. Tu cria lá um banco, MySQL, Redis, qualquer tipo, tu diz o recurso que tu quer, o tamanho da CPU e tudo mais. O nosso IaaS, toda a alocação de recursos de rede, ele usa o IaaS. O IaaS usa essa API, e essa API aplica nos equipamentos e faz o controle e a documentação. Mas por que a gente não usa a própria plugin de redes do CloudStack? Porque a gente tem coisas ainda que ficam fora do CloudStack. A gente precisava de alguma coisa que ficasse em ambas aplicasse em ambas tanto na nuvem quanto na parte física. O Hot Deploy é uma forma de chamar também o Blue Green, que tu tem uma aplicação que roda tanto que tem máquinas físicas e ela tem passiva e ativa. Quando tu quer fazer uma nova release da aplicação, tu não pode derrubar a aplicação. Então tu usa a Network API, ela vai no equipamento, no balanceador, e faz a troca dos nodes sem dar downtime na aplicação. O PAS que a gente usa, que também é uma ferramenta criada na Globo e é open source, é utilizada dentro do Brasil e fora também, usa a Network API para criar redes e algumas coisas desse tipo. O Global Map também é uma ferramenta que a gente criou recentemente, a gente já botou esse ano. É uma ferramenta para documentar a infra, já que a gente tem muitos serviços
em PAS, IAS e vários serviços, toda a parte da infra está distribuída em várias aplicações. Então, era difícil de conseguir mensurar o que um serviço acessava o outro, ou o que aquele serviço era. Era difícil de documentar isso. Então, a gente criou o Global Map para poder facilitar, pegando parte de cada informação de cada sistema e aplicando num único cara só. Esse é o Global Map. Bom, as vantagens. As vantagens da Network API é que tu tem um único ponto de acesso ao banco de dados. Tu consegue ter permissionamento, dizendo que um grupo de usuários pode ou não fazer determinada ação, pode ou não mexer em determinado objeto, pode ou não mexer em determinado ambiente. Tu tem logs de eventos, então tu consegue traquear o que o usuário está fazendo. A estrutura da Network API. A gente tem uma SQL, uma fila, que é o RabbitMQ, um cache, que é o main cache, e os próprios plugins que vão nos equipamentos e aplicam as alterações da API. Ela é feita em Python, com Django, e ela exporta uma API REST que pode ser usada por outras aplicações. Ela tem um conceito de vendor agnóstico, então não importa o fabricante ou o modelo. Conforme for a necessidade, tu desenvolve o plugin e instala nele, que ele funciona de forma genérica para o usuário. Quando a fabricante te dá um SOAP, um REST, um network config, alguma coisa desse tipo, a gente usa e aplica via essa configuração. Tem equipamentos que não tem nada disso, que tem que fazer via só um SSH mesmo. Então, tem uma lib em Python que tu consegue usar o Paramicro. Ele emula uma conexão SSH e tu consegue aplicar as configurações dessa forma. O RabbitMQ, por que a gente usa ele? A gente usa para fazer chamadas assíncronas. Para não ficar, vai criar alguma recurso de rede e ficar esperando todo o processo terminar, tu consegue faz um job e espera o job terminar sem ficar esperando dar timeout na comunicação TCP. E também a gente usa para se comunicar com outros serviços. E o main cache a gente usa para fazer lock e evitar concorrência. Digamos que tu queira alocar 2 VLANs no mesmo equipamento, né, de forma dinâmica. Dessa forma, ele evita que ele tenha sobreposição de tags de VLAN, entre outras regras da aplicação. O que a gente já consegue fazer com a API? A gente já consegue subir um rack inteiro só com a API. Então, a gente cadastra um data center como forma de documentação, a gente cadastra o Fabric, dizendo quais são a quantidade de spines no Fabric, a quantidade de racks que vai subir, o máximo, e a quantidade de leafs por rack. Feito isso, é só cadastrar informações de redes. Tu vai dizer, os ambientes vão subir com uma máscara de rede /22, e todas as redes criadas nesse ambiente vão ser um /24, por exemplo. E ele vai fazer de forma padronizada toda a alocação de novas redes. Tu configura o rack, dizendo quais são os leafs, o MAC address, qual que é o nome do equipamento, da mesma forma qual que vai ser o OAB. Feito isso, é só usar a API, que ela vai gerar um conf, um arquivo de configuração, que vai ser aplicado posteriormente no equipamento. Além disso, ela vai no Foreman e configura o DNS, configura o MAC address e o IP do switch. Assim, quando o switch for ligado na rede, a gente usa o ZTP, Zero Touch Provisioning. Ele, quando sobe com essa feature, não precisa configurar nada. Ele vai no Foreman, ele baixa as informações que precisa, ele vai se atualizar, ele vai instalar o que precisa. Quando rebootar, ele já vai estar funcionando em produção, sem nenhuma outra configuração necessária por operador. Quando a gente usa Spine OAB, é um pouco mais simples. A gente não precisa usar Foreman. Tu manda aplicar no equipamento, ele se comunica com o equipamento e faz o deploy no switch. A gente também faz um deploy de virtual IP. Para isso, como eu falei, a gente tinha muitas regras em código, a gente teve que configurar no banco. Como é que foi essa configuração? Determinado ambiente não pode ter, só pode ter o ambiente com persistência X,
as redes que eu vou balancear vai ser só algumas. Então, como é que tu faz essa validação e impedir que o usuário cadastre realmente as opções que podem? Tem uma tela que permite, o ambiente deve QA, BE, CM, o usuário só vai poder escolher persistência nenhuma, ou persistência com cookie, ou persistência com source IP, ou persistência com source IP entre as portas, o retorno de tráfego vai ser normal, e entre outras opções. Se não tiver associado a isso, não vai poder usar. As redes só vão poder ser as de BE. Tu não vai poder botar no VIP de BE máquinas de front-end. Então, tu associa dizendo que as redes não podem ser diferentes do que tu selecionar ali. Quando for criar o VIP, tu vai dizer, ok, eu vou criar uma porta 80, o protocolo vai ser TCP, ele vai ter um L7 com HTTP, o pool vai ser X, e as máquinas desse pool vão ser a lista lá dos IPs que tu selecionou. Quando for para deployar, para aplicar no equipamento, ele vai validar todas as informações, vai validar se realmente pode ser escolhido aquelas opções, se pode ser escolhido aquelas redes, e dadas aquelas redes, eles se podem estar naquele balanceamento, tudo de forma configurável. Então, com isso, tu evita que o usuário bote máquinas que não deveria ou opções que não deveria. De acesso de rede, a Network API ela é responsável por ir no equipamento e aplicar as configurações de controle de acesso. Mas a gente tem uma ferramenta própria que faz o controle, que documenta qual rede acessa a qual outra rede. E a gente também está usando o Open Daylight com ACL. Com essa interface aqui, tu diz, eu quero permitir tal IP com tal protocolo para acessar tal rede utilizando tal porta. Então, basicamente é isso. Eu estou um pouco nervoso. Para rodar, não é muito difícil. Só basta instalar um Git. Feito o Git, é só fazer um Git clone no nosso projeto, tanto na interface quanto na WebUI. Feito isso, instala o Docker. Com o Docker, tu vai conseguir instalar tudo que tu precisa. Vai conseguir instalar o RabbitMQ, o Memcache, um banco MySQL. Quando subir a aplicação, vai estar tudo pronto, rodando na porta 80. E na porta 8080 vai estar rodando a aplicação que vai se comunicar com essa API. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou aqui para algumas dúvidas. As coisas que eu falei são algumas coisas que a Network API faz. Ela faz muito mais coisas, e a gente está trabalhando para que ela faça mais coisas. E como é open source, a gente quer que a comunidade use, que ela encontre problemas quando for, e que reportem para a gente. Obrigado. Perguntas para o Ederson? Temos bastante tempo, pessoal. Alô? Thiago Marinello. Bom, é muito interessante quando você tem essa camada de abstração para poder provisionar o equipamento e tal, mas um desafio aí passa a ser como suportar novos equipamentos dentro dessa sua abstração. Quando você usa o Open Daylight, você já está supondo assim, que você já tem um controlador abstraindo alguma coisa que facilita o uso da sua API e que já resolve lá embaixo com OpenFlow, alguma coisa do tipo. Mas para suportar um novo equipamento de rede, vocês têm alguma coisa que, por exemplo, analisa um modelo Yang e gera as APIs ou gera essa integração com a sua API? Obrigado. Sim. Então, vai depender da fabricante. Tem fabricantes novas já usando Netconf Yang e utilizando a forma mais correta de aplicar configurações de equipamento. Mas tem fabricantes com modelos ainda mais antigos que não suportam isso. Então, tem que criar um plugin, digamos, um balanceador da marca X, só aceita hashconf. Então, só aceita uma API hash. Então, tem que entender o plugin, tem que entender aquela configuração daquela fabricante e construir um plugin e só instalar na API. Então, e a API, como é abstrata, não importa qual que é o fabricante. Para o usuário, é uma API só que vai no equipamento. Do Open Daylight, a gente está usando a gente começou agora a usar só o OpenFlow.
A parte de controlador, isso a API não faz. Ela sabe que ela tem um OpenDaylight e chama a API do OpenDaylight e manda os flows. Ela, quando recebe as configurações de ACL, ela traduz a ACL para OpenFlow e manda esses flows para o controlador. E o controlador que manda para os OVS. Respondi a tua pergunta? Mais alguém? Você pode falar um pouquinho de que vendors, em geral, vocês suportam em routers, switches, balanceadores? Sim, a gente tem Cisco, tem Dell, tem Brocade, tem F5. São esses que a gente usa e a gente dá suporte. A gente tem uma pergunta aqui do Elisandro Pacheco, duas, na verdade. A primeira pergunta é com relação à aplicação direta em equipamentos via Paramico, se isso foi templatizado em banco e se tem uma interface web para isso. Sim. São arquivos, a gente usa um Git para versionar esses arquivos de configurações, para quando fazer alterações nesses templates, se tenha o histórico do que foi feito e poder fazer rollback de alterações. E esse Git ele está associado numa pasta e a aplicação sabe que tem que ir naquela pasta. Então faz o cadastro. Eu tenho que usar o template roteiro para aplicar rede V4 no Dell. Cria esse roteiro, faz a configuração do que tu quer aplicar, salva no Git e aponta para essa pasta. Feito isso, quando for criar uma rede que seja do equipamento dessa marca, ele vai lá e aplica. Ele tinha feito uma outra pergunta, se é possível dar rollback via API, mas você já explicou que sim. Mas tem um detalhe aqui que a gente ainda não perguntou, se ele está perguntando se tem validação de versão de configuração. Talvez validação sintática ou validação em relação a regras de política, alguma coisa. Estou especulando. Eu não entendi a pergunta. Se ele puder refazer a pergunta, eu posso responder. Tá bom. Luiz, da BR Fibra, eu tenho uma pergunta que vai em cima disso, acho que ajuda. Como é que vocês garantem a atomicidade da operação? Por exemplo, tu começou a provisionar os servidores, aí chegou na configuração do router e ele bateu numa VLAN que já existia, ele não pode aplicar e tem que voltar atrás. Então, a API ela faz o rollback. Quando é SSH é um pouco mais chato porque não tem controle de transação. Então, é um pouco mais complicado. Mas quando a API de alguma fabricante consegue entregar alguma coisa mais transacional, a gente consegue já usar essa parte transacional e garante o rollback. Quando só tem o SSH, de vez em quando pode dar algum problema. Mas, normalmente, não dá. Okay. Aproveitando, só fazendo uma pergunta, mas a API é só uma API para acesso aos equipamentos e provisionamento. Vocês não têm um modelo em memória da rede para evitar esses conflitos previamente ao pedido? Então, como eu falei, a gente documenta toda a rede. Essa API ela tem toda a documentação da rede. A gente sabe todos os ambientes, todas as superredes, todas as redes, se tem sobreposição, a gente sabe toda essa parte de documentação, a API garante, e por isso que ela é o centro de documentação e alocação de recursos. Ela, além de documentar, então ela vai também nos equipamentos e faz o deploy das configurações. Então, acho que responde a pergunta do Elisandro isso daí, porque, na verdade, só se fosse um bug na implementação para dar algum problema. Próximo, por favor. A dúvida é com relação... olhando assim a solução de uma maneira geral, eu enxerguei um paralelo dela com o Ansible. Eu não consigo... O Paramico é o mesmo do Ansible, inclusive, se eu não estou enganado. Então, eu fiquei meio confuso em relação a isso. Qual que é a diferença? Por que é melhor, que é pior? E mais só uma segunda pergunta. Tem algum tipo de disparo já para jogar o monitoramento, isso aí numa ferramenta de monitoramento? Alguma ferramenta de monitoramento já provisionar essas configurações de monitoramento algum Zabbix ou alguma coisa do gênero? Eu não vejo como sendo responsabilidade da API fazer essa parte. Eu não vejo dessa forma. Do ponto de vista da centralização das informações, seria basicamente só mais um passo ir lá e provisionar no monitoramento. Mas... Entendo. Quanto ao Ansible, quando a gente criou, não existia o Ansible, né? Eu até estudei para ver se a gente podia integrar alguma coisa assim. Só que se tu usa o Ansible puro, tu tem que ter uma configuração e via algum conf, alguma coisa assim. E se quiser usar a solução
paga deles, eles têm uma própria API que faz a documentação. Então, seria uma concorrente da gente. Então, como a gente já usa essa API, ela faz mais do que algumas coisas que o Ansible faz, a gente resolveu manter ainda a Network API, porque a gente viu que a solução que o mercado oferece, ela ainda não substitui o que a gente faz. Respondi a tua pergunta? A próxima pergunta é do David Fagundes. Ele pergunta se a API também faz controle e alteração de firewall. Controle e alteração de? Firewall. De ACL, tu diz? Não entendi, desculpa. Políticas de segurança de dispositivos de rede. Não, a gente tem... A CL-API, ela não é aberta ainda, a gente está trabalhando para abrir ela. Ela que controla a parte de segurança, ela que controla a parte de acesso a proxy, acesso a switch. E quando ela precisa fazer alguma coisa em switch, ela faz uma chamada, manda as configurações, eu tenho que liberar essas redes aqui, pega essas configurações e aplica no equipamento. A gente faz isso. Aqui, acabou. Mais um? Só uma curiosidade, né? A gente coloca uma API para automatizar um processo para tentar tornar as coisas, a operação mais fácil. Você pode dizer, assim, por exemplo, quantas operações de reconfiguração e tal vocês aplicam usando API por mês, assim, só para a gente ter uma ideia de quanto de esforço manual isso salvou? Eu não sei mensurar, porque são muitas operações por dia. Como eu falei, o Tsuru, quando vai criar uma aplicação no Tsuru, ele faz uma requisição no Cloud Stack e faz uma requisição na Network API. E, atrás disso, ele cria redes ou cria servidores ou coisas assim no Cloud Stack que aponta para a Network API. Então, é muito dinâmico a criação. Se fosse fazer manual, a gente não ia ter cloud, a gente não ia conseguir usar o Tsuru para fazer a aplicação de rápido deploy de uma aplicação, por exemplo. A próxima pergunta é do Manassés Ferreira Neto. Ele pergunta se a base de dados da API pode ser usada como uma fonte completa para uma recuperação de desastre. Poderia, já que tem toda a documentação da rede, poderia. Como eu falei, a gente está usando o Global Map, que é uma ferramenta também open source, para documentar a infra. E um dos drives de alimentação é a Network API. Ele sabe toda a parte de rede. Ele sabe todas as redes, ele sabe todos os ambientes, as VLANs, os VIPs, quais são os rios. Deu algum problema, poderia só reaplicar a configuração. Não é usado hoje ainda, mas poderia ser uma feature. Mais alguém? Então, pessoal, uma salva de palmas para o Anderson. Um minuto. Ainda tem um minutinho? Só complementar uma resposta rapidinho de uma pergunta que teve atrás. Que eu esqueci, alguém perguntou da parte de conflito, de configuração, conflito de VLAN. É que eu não sei se ficou tão claro, como a API tem o que a gente chama de ambiente, lá, que a gente simplificou rapidinho como domínio de broadcast, a gente tem o cadastro de todos os equipamentos que estão incluídos naquele domínio de broadcast e os que podem estar. Então, dado que a API tem ali todas as VLANs e todas as redes que estão criadas, ela consegue fazer a interseção e consegue saber, em determinado equipamento, se ele está incluído naquele ambiente, e aquele ambiente tem a lista de VLANs lá de 1 a 100, que já estão criadas, se aquele ambiente tem interseção com algum outro ambiente, eu não vou conseguir criar a mesma VLAN número 100 naqueles ambientes. Então, quando eu peço a criação de uma VLAN lá, me dá um número de VLAN para eu criar nesse ambiente aqui, que estão esses equipamentos incluídos, ela já me dá obrigatoriamente uma VLAN que não tem conflito com nenhuma VLAN, ou uma rede V4, V6 que não tem conflito com as redes criadas naqueles ambientes. E a gente mapeia isso também com VRF também. Então, tipo, naquele ambiente eu tenho a VRF X. Na VRF X eu tenho as redes criadas. Se eu pedir uma rede lá, eu posso ter sobreposição de redes em VRFs diferentes nos domínios, mas eu não posso ter sobreposição de uma rede, ou seja, super-rede ou sub-rede, não é só a rede igual, no mesmo domínio lá, na mesma VRF. Legal. Bom, super obrigado, Anderson.